Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal e ao nosso momento de reflexão. Estaremos considerando o tema propósitos de vida e não de morte. Antes de lermos o versículo bíblico como base para esse tema, estaremos fazendo uma oração, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação e, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui dentro do quadro, momento de reflexão, para refletirmos, Senhor, sobre mais um tema, o qual de agora se trata, Senhor, propósitos de vida e não de morte. Por tudo, Pai, queremos te pedir a tua direção, a tua graça, para podermos refletir sobre essa verdade, pois a tua palavra mesmo diz que o plano do Senhor são um plano de paz, para nos dar tudo aquilo que desejamos. Frente a isso, Pai, queremos te pedir e por tudo já te agradecer desde já este tema, o momento desta reflexão. Amém. Vamos estar aqui abrindo as escrituras, tá bom? Vamos abrir aqui as escrituras. No livro de Jó, capítulo 36, versículo 5, onde Eliú, ele diz assim para Jó: eis que Deus é muito poderoso, contudo, a ninguém despreza. Grande é no poder de entendimento. Esse versículo faz parte da palavra de Deus, onde aqui o diálogo de Jó e os seus três amigos cessaram. Porém, tinha um outro personagem que a Bíblia, a partir do versículo 35, se eu não tiver evocado, ou até 36 aqui, Eliú, ele passa, a Bíblia passa a apresentar esse personagem, que é Eliú. E Eliú, ele ficou atento, sendo um jovem, homem de Deus, mais de um jovem de Deus, né? E ele ficou só ouvindo. Como é bom, amado, se nós conseguíssemos administrar esse tão importante particular, que é estarmos dispostos a ouvir. A própria palavra de Deus diz que nós estejamos, né, mais propensos a ouvir do que tardio em falar. E foi o que esse jovem, Eliú, ele fez. Em todas as réplicas e as prédicas e tudo mais, quantas vezes os seus amigos falaram com Jó falaram com ele, se defendendo, ali estava aquele jovem calado e ouvindo. Porém, quando ele observou que se cessou ali todo aquele diálogo, então ele entra e passa, ele não passa a desestabilizar, desconsiderar o que os amigos falaram, ou até a defesa de Jó. Mas ele tenta trazer um equilíbrio. É certo que em determinados pontos da fala de Eliú, ele repreende a Jó. Porém, esse texto aqui, no capítulo 36 e versículo 5, mas tem outros versículos em que Eliú deixa claro para Jó e para os seus amigos que a questão do infortúnio, a questão da angústia, a questão da enfermidade,
da dor sentimental, tudo isso tem as suas vertentes. Elas não estão aliadas plenamente, unicamente na questão do pecado. Como tanto estavam ali os seus amigos defendendo, frente às suas teologias, como o próprio Jó se defendendo à luz dessa certeza e desta razão. E se esqueceram que Deus ele é soberano, amado, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então a questão de muitos acontecimentos, Deus deixou esse livro de Jó para que eu e você descansássemos nessa certeza. De que independente das circunstâncias que vamos estar passando, e se há um exame introspectivo como fez Jó, não poucas vezes, não encontrarmos qualquer razão de ser a causa de um pecado em si, ainda que sejamos tendenciosos, ainda que o Espírito Santo do Senhor nos dá força para vencermos a ele, ainda assim somos tendenciosos. Mas se diante desse exame não acharmos nada como a Jó tinha uma vida irrepreensível, segundo o parecer do escritor sacro, como também do aval celestial de Deus, que ele era um homem íntegro. E integridade fala de completude, amado, em tudo e todas as áreas da vida. Porém, fazendo isso, chegando ao exemplo de Jó, nós precisamos fazer como o salmista do Salmo 25. Precisamos fazer como as palavras do Senhor Jesus. O justo, diante daquele grande momento que ia passar, ele pediu, frente ao sofrimento e à separação de Deus, que Deus passasse dele aquele cálice. Porém, que fizesse segundo a vontade de Deus e não a dele. Porque o Senhor Jesus conhecia o propósito, né, em que ele se encontrava aqui e os percalços que ele encontraria e o alvo que ele teria que alcançar, que não era um alvo de glória em posição, não era um alvo de glória em reconhecimento pessoal, não era um alvo de glória na questão de um instrumento por ser usado por Deus, pelos milagres que o Senhor Jesus fez, de maneira alguma. Foi porque o Senhor entendia e sabia o propósito, né, pelo qual Deus tinha enviado, né, ter vindo o Senhor Jesus até nós. Como ele mesmo disse, que o Filho ele veio não para servir, mas para dar a sua vida em favor de muitos. Então, diante disso, não podemos esquecer que há propósitos de Deus. E o texto e o livro de Jó mostra claramente isso. Que não foi a questão moral de Jó, no seu sentido social, no seu sentido espiritual e moral, mas foi a questão de uma inquisição, da questão de um questionamento, de uma acusação infundada de Satanás diante de Deus, pela proposta que Deus iniciou. Deus iniciou aquele propósito. Diante daquela proposta, tem visto o meu servo Jó, reto, justo, que é temente a Deus e se desvia do mal. Foi aí, a partir daí, nós entendemos o que aconteceu ali pelo livro. E ele vem e entra antes de Deus falar com Jó. E a partir do capítulo 37 e 38, vamos ter ali Deus agora falando com Jó. Já não é mais Eliú. E Eliú, ele chega aqui no capítulo 36, versículo 5, e diz: eis que Deus é muito poderoso, falando para Jó, contudo a ninguém despreza. Jó se sentia nessa condição e até questionava Deus por qual razão seria o fato de estar passando que estava passando. Porém, Eliú diz: olha, ó, Deus ele é muito poderoso e Deus a ninguém despreza. Ele é grande em poder
Agora ele diz: de entendimento. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então que nós entendamos que o propósito de Deus nunca foi para a morte. Jó já se via como vendido a este fim, a este destino, como a sua própria mulher, meio à sua incredulidade. Amaldiçoa este teu Deus e morre. A todos que viam a Jó só tinha um parecer, aos olhos humanos, que ele iria morrer. Lepra da cabeça aos pés e num estado de decomposição, cheirando mal por conta das feridas, que saíam pus constantemente. Porém, ainda assim, o propósito de Deus, no que diz respeito a Jó, não era de morte, mas era de vida. Como o povo de Israel que Deus tirou do Egito para levá-lo para Canaã, símbolo e representatividade de uma comunhão com Deus, assim como foi Adão e Eva no jardim do Éden, quando Deus, à viração do dia, vinha falar com ele. Então, logo, amados, o propósito de Deus sempre serão de vida, nunca de morte. Somente a questão da morte ter que acontecer, segundo a permissão de Deus, é porque já é estabelecida que isso fosse desta maneira. Porque a palavra de Deus diz que Deus ordenou, está ordenado ao homem morrer uma única vez e depois se seguir o juízo. No entanto, Deus ele enviou seu Filho Jesus Cristo, segundo o seu propósito, para que aquele que estivesse como nós, em meio às trevas, como estávamos, e você, quem sabe, que ainda se encontre em meio a ela. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que diante desse propósito, dessa proposta, houvesse a condição de nós, ainda que venhamos a passar pela morte, no contexto de vida, nesse contexto que vivemos, haveremos desta morte ser unicamente, para nós, uma porta de vida eterna. E por que isso? Porque o propósito de Deus jamais foi de morte, sempre foi de vida. E o João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, olha só, a vida eterna. Olha que versículo maravilhoso, que é o texto áureo da nossa Bíblia, né? João 3,16, texto áureo. É a coluna, é a fonte, Jesus Cristo. E por que isso? Para que nós não venhamos a perecer. Que fala que esse perecimento fala de uma morte não só física, mas eterna, distante de Deus. Porém, a vontade e o propósito de Deus, não. Para que não pereça, mas tenha. Esse é o propósito de Deus. De vida e não de morte. E a razão disso é propósito de vida e não de morte, cujo alvo é manifestar o seu amor por nós. Assim como Deus deu a certeza a Adão, no jardim do Éden, diante daquela aliança, de que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele usou a seguinte palavra, a seguinte expressão: e desta árvore não comereis, a árvore que está no meio do jardim, porque se dela comeres, olha o que diz Deus para Adão, certamente morrereis. E o que foi o que aconteceu? Adão comeu do fruto daquela árvore. Ele morreu? Morreu espiritualmente. A sua comunhão com Deus foi afetada mediante esse pecado. Porém, ele continuou ainda. E diante desse contexto e desse momento, Deus entra em cena, amaldiçoa a serpente, decreta juízo a ela, decreta juízo à mulher, porque comeu do fruto. E Adão, como representante da terra, a consequência foi que Deus amaldiçoou a terra. Porém, diante do acusador, diante da serpente, Deus ele deixou esse propósito, essa proposta de que
da semente da mulher surgiria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Quando nós olhamos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deus, para nós, ele diz assim, deixando claro, ainda que o juízo desse mundo presente, como está aqui no versículo 7, seja uma realidade que vai passar pelo fogo, no versículo 9, o Senhor diz da seguinte maneira: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempos tardia, porém longânimo para convosco, olha só, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, propósito de Deus, propósito de vida e não de morte, cujo alvo é manifestar o seu amor por nós. Segundo, o alvo do propósito de Deus, por ser de vida e não de morte, é manifestar o seu domínio em nosso benefício. É o que nós vemos desde o início na situação de Jó. Quando, diante desse propósito de que ele não entendia o que estava acontecendo nas esferas celestiais, capítulo 1, versículo 12, Deus deixa escrito: ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu na presença do Senhor. E no capítulo 2, versículo 6, mesma coisa. Quando o diabo falou que tudo era pele que homem tinha, Deus permitiu que Satanás viesse a ferir a Jó. Porém, olha o limite que Deus colocou aqui. Disse, pois, o Senhor a Satanás, diz que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Então, o alvo do propósito de Deus é vida e não morte, cujo alvo é manifestar o seu domínio em nosso benefício. Porque ele disse, ele é um Deus de poder. E por último, propósito de vida e não de morte, cujo alvo, e a razão disso é cujo alvo é nos convidar a uma entrega plena aos seus desígnio, como no capítulo 35 de Jó que lemos, versículo 14, partes B e C. Olha o que Eliú fala para Jó. Capítulo, se eu não estiver equivocado, se não for o 35 ou o 36. Vamos ver primeiro o 35. Versículo 14. É esse mesmo. 14, parte B e C. Quando ele diz: a causa está perante ele, por isso espera nele. E no capítulo 42, Jó reconhecendo que o propósito de Deus não era de morte, sim de vida, ele se sente como um imundo, que falou o que não deveria, porque na verdade ele falou sem conhecimento. Porém, eu encerro aqui fazendo eco a essa verdade em que Eliú traz, né, a mente e a consciência de Jó no versículo 5, é que nós temos que ter a exemplo do salmista que faz este convite. Salmo 37:5, quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, espera nele, confia nele, e ele tudo fará. Não nos estribemos ou nos apoiemos na nossa própria sabedoria, mas entreguemos nossa vida ao Senhor e aceitemos os desígnios pelos quais o Senhor vem nos fazer passar, na certeza de que os propósitos de Deus para nós são de vida e não de morte. Quanto o povo de Israel no deserto,
achou que Deus tinha levado eles ali para a morte. Deus deixou bem claro, por intermédio daquela liderança Moisés, que o qual ele falava face a face, que jamais o propósito de Deus não era deixar com que o povo morresse no deserto, mas que ele chegasse a Canaã. Canaã celestial é o propósito de Deus para a nossa vida mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas a realidade dessa trajetória é que a Bíblia nos deixa claro que ela não nos exime dos infortúnios desta vida, bem como a realidade de que estarmos passando por situações que estão dentro de um propósito de Deus, frente às prerrogativas que somente a Ele são cabíveis. Porém, esta questão de Jó não sabia, mas nós sabemos. Mas Eliú buscou também levar a Jó e os seus 3 amigos a reconhecer que há mais uma causa em que pode ser origem do nosso sofrimento. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui estivemos, refletindo sobre essa realidade e essa verdade. De que os propósitos do Senhor para nós, eles são de vida e não de morte. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, nos faz compreender quando no momento que estivermos passando por situações difíceis, ó Pai, para que dentro da nossa compreensão que o Senhor venha nos dar, possamos em tudo, ó Pai, que comamos, bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória do Teu santo nome e do Teu reino, Senhor. Faz isso, ó Pai, não esquecendo nunca que o Senhor tem todo o domínio sobre tudo e sobre todos. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. É o que nós pedimos, ó Pai, queremos te agradecer desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.